Faça de conta com fé e sua realidade vai mudar. Entenda o ensinamento de Joe Dispenza. Você já ouviu falar que tudo aquilo que você acredita de coração tem o poder de se manifestar na sua vida? E se eu te dissesse que existe uma técnica simples, mas incrivelmente poderosa, capaz de mudar completamente a sua realidade? Não se trata de um truque de mágica, nem de uma ilusão sem sentido. É ciência aplicada à espiritualidade. É o ensinamento de Joe Dispenza, um dos maiores pesquisadores do poder da mente humana. E o segredo está em algo aparentemente infantil, um fazer de conta. Mas não é qualquer faz de conta. É fazer de conta com fé, com convicção, com entrega total. Prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir como a técnica do faz de conta consciente pode transformar completamente a sua vida. Vamos mergulhar fundo no que Joe Dispenza ensina e entender, passo a passo, como reprogramar sua mente, alinhar seu coração e finalmente viver o futuro que você deseja e ainda no presente. Olá, eu sou Everson, mas antes já te peço para se inscrever no canal se não for inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo. O segredo escondido no faz de conta. Quando crianças, nós brincávamos de faz de conta. Fingíamos ser heróis, fingíamos estar em mundos diferentes, fingíamos que tínhamos superpoderes. E naquela imaginação, tudo era possível. Nós sentíamos a emoção como se fosse real. O coração batia mais rápido, a alegria era verdadeira, e o corpo respondia à fantasia. Com o tempo, fomos ensinados a parar de sonhar, a deixar o faz de conta para trás, a encarar a realidade como ela é. Mas Joe Dispenza nos mostra que essa foi uma das maiores perdas da nossa vida adulta. Porque o faz de conta não é apenas imaginação, é a chave para acessar a mente subconsciente e alterar a estrutura da nossa realidade. Dispenza conta, sempre me disseram que eu precisava ver para crer. Foi o maior engano que me venderam. Um sistema de crenças que me manteve prisioneiro da minha própria realidade, sempre um passo atrás da vida, sempre reagindo ao que já havia se manifestado. A verdadeira revolução é aquela que desloca montanhas interiores e faz o mundo exterior tremer, e começa quando você inverte a equação. Quando você decide crer para ver. Foi apenas quando me aventurei nesse território desconhecido, quando comecei a fingir com fé, a imaginar com uma intensidade tão visceral que meu corpo começava a suar, o coração a acelerar e as lágrimas a rolar como se o milagre já estivesse aos meus pés, que minha vida não apenas mudou, ela se transmutou. Parecia loucura? Sempre parece. Até que a loucura se torna a nova lógica. Até que você descobre que está operando um código oculto da criação da realidade. Ninguém me contou que a mente pode ser o mais poderoso laboratório de futuros alternativos. Que você pode ensaiar a felicidade, a saúde e a abundância no palco privado da sua consciência, antes do cenário da sua vida mudar. Que é possível simular a liberdade, mesmo quando as correntes das dívidas, dos relacionamentos fracassados ou de um diagnóstico assustador tentam te prender. Esse fazer de conta não é auto-engano infantil. É uma tecnologia biológica e quântica avançada. É a alavanca que Arquimedes sonhava e um ponto de apoio para mover o mundo. E ela está dentro de você. A neurociência do como se, porque o seu cérebro não sabe a diferença. Tudo começa com um dos princípios mais fascinantes da neurociência moderna: o cérebro não distingue, com perfeita clareza, o que você vê no mundo exterior daquilo que você imagina com um vívido detalhe e intensa emoção. Quando você fecha os olhos e mentaliza segurar um limão suculento, sentindo sua textura áspera, cheirando seu aroma cítrico e depois mordendo-o, imaginando o suco azedo inundando sua boca, o que acontece? Suas glândulas salivares entram em ação. Seu corpo reage a uma experiência que é apenas imaginária. Agora, transporte esse princípio para a arena da sua vida. Se você imaginar, com a mesma riqueza sensorial e emocional, que já é uma pessoa saudável, cheia de energia e vitalidade, o que o seu cérebro entende? Ele interpreta que aquilo já está acontecendo. Ele começa a ativar as mesmas redes neurais que seriam acionadas se você estivesse, de fato, saudável. É aqui que entra a mágica da neuroplasticidade. Seu cérebro não é uma rocha estática, é um jardim dinâmico, constantemente podando conexões que não são mais usadas e cultivando novas trilhas neurais através do pensamento repetido e focado.
crucialmente, do sentimento. Quando você para tudo e se dedica a ensaiar mentalmente um novo eu, em o você que está curado, o você que é bem-sucedido, o você que está em paz, você está, literalmente, esculpindo um novo circuito no seu cérebro. Você está construindo uma estrada neural que, com a prática constante, se tornará mais larga, mais rápida e mais acessível do que as velhas estradas do medo, da doença e da limitação. No início, é desconfortável. O corpo, viciado na química familiar do passado, o cortisol do estresse, a adrenalina da ansiedade, vai resistir. Ele vai sussurrar, e isso é bobagem. Volte para o que você conhece. A dúvida vai surgir. A hesitação vai tentar te sabotar. Esse é o muro invisível que separa o velho eu do novo. Mas se você persistir, se você atravessar esse muro com a coragem de quem finge com fé, algo monumental acontece, você começa a acessar um mundo onde a lógica convencional de causa e efeito se inverte. Você para de esperar algo acontecer para se sentir bem. Você se sente bem antes, e então, aquilo acontece. Porque quando você sente com emoção verdadeira, ingratidão, alegria, amor, liberdade, o cérebro entende que é real. E se ele entende, o corpo segue. Ele começa a produzir um novo coquetel químico, serotonina, dopamina, ocitocina, os hormônios do bem-estar e da cura. E quando o corpo segue, vibrando nessa nova frequência, o campo quântico obedece. O salto quântico, saindo do reativo e entrando no criativo. A maioria de nós vive no estado reativo. Algo acontece no mundo exterior, uma conta inesperada, uma discussão, um sintoma físico e nós temos uma reação química e emocional previsível, baseada em memórias passadas. Vivemos como escravos dos nossos próprios circuitos de estímulo e resposta. O trabalho, portanto, não é tentar controlar o mundo exterior e uma tarefa fadada ao fracasso, mas mudar nossa reação interna a ele. E mais do que isso, é criar uma nova realidade interna que, por ressonância, force o mundo exterior a se reorganizar. É aqui que a física quântica deixa de ser uma teoria abstrata e se torna a ferramenta mais prática da sua vida. O campo quântico e o oceano de energia e potencial infinito do qual tudo emerge é pura possibilidade. Existe uma infinidade de futuros potenciais flutuando nesse campo, esperando por um observador com intenção suficiente para colapsá-los em realidade. Seu trabalho, como criador consciente, é se tornar esse observador. E como você faz isso? Através da simulação interna com fé. Quando você se senta em meditação e não apenas pensa em um futuro desejado, mas o vive em primeira mão na sua mente, sentindo a textura das roupas que veste nesse futuro, ouvindo os elogios das pessoas, sentindo a profunda paz no seu peito, visualizando os resultados dos exames mostrando saúde perfeita, e você está emitindo um sinal coerente e poderoso para o campo quântico. Você está, essencialmente, dizendo ao universo, eu já estou aqui. Esta já é a minha realidade. Esse fingir com fé não é um ato de desespero, é um ensaio do inevitável. É a mais pura expressão de convicção inabalável. O campo quântico não responde a desejos fracos ou a visualizações mecânicas e sem emoção. Ele responde à coerência. E a coerência mais poderosa é quando seus pensamentos, da imagem mental, seus sentimentos, da emoção elevada e sua energia, do estado do seu corpo estão perfeitamente alinhados. Pensar cria o plano. Sentir ativa o campo. Juntos, eles movem o invisível em direção ao visível. O poder das memórias do futuro e lembrando do que ainda não aconteceu. Um dos conceitos mais revolucionários que emergem desse trabalho é a ideia de memórias do futuro. Somos condicionados a acreditar que memória é algo do passado. Mas e se você pudesse criar uma memória tão vívida e emocionalmente carregada de algo que ainda não aconteceu, que seu subconsciente e seu corpo passassem a acreditar que ela é real? É exatamente isso que você faz durante uma meditação profunda. Você está construindo uma memória futura. E ao revivê-la repetidamente, com fé e emoção genuína, essa memória começa a competir com as memórias do passado que mantinham você preso. O velho você era definido pelas memórias de dor, fracasso e limitação. O novo você está sendo forjado pelas memórias de um futuro de vitória, saúde e plenitude.
Isso exige uma morte do velho eu. Você não pode criar uma nova realidade com a mesma personalidade que criou a realidade antiga. A equação não fecha. Você precisa se tornar, hoje, a pessoa que você quer ser amanhã. Isso significa agir, pensar e, o mais importante, sentir como essa versão futura de você se sentiria. Como a pessoa curada pensa ao acordar. Ela sente gratidão pelo corpo que tem. Como a pessoa abundante reage a uma despesa inesperada. Ela sente confiança de que há mais vindo. Como a pessoa amada caminha pelo mundo. Ela emana uma sensação de completude interior. Comece a incorporar esses estados agora. Não espere pela prova. Seja a prova. A fé vibracional, a dança antes da música tocar. Muitos entendem a fé como uma crença cega, algo religioso ou dogmático. Mas a fé que move montanhas é vibracional. É uma frequência de certeza absoluta que você emana, independentemente de qualquer evidência contrária. É como sintonizar um rádio em uma estação que ainda não está tocando, mas você já começa a dançar porque sabe que a música vai começar. Você agradece antes de receber. Você celebra antes da vitória. Você ama antes da conexão se manifestar. Essa frequência confunde a mente racional, que exige provas. Mas é a linguagem nativa do campo quântico. O campo não responde ao talvez ou ao eu espero. Ele responde ao já é. Manter essa fé, especialmente quando o mundo ao seu redor grita o contrário, é o maior desafio. É o intervalo desconfortável entre a criação interna e a manifestação externa. É quando você não vê sinais, quando nada parece estar mudando, quando a tentação de desistir é maior. É justamente nesse momento que tudo está se organizando no invisível. A realidade está se curvando à sua nova vibração. Desistir agora é como cavar um tesouro e parar a 1 centímetro do baú. O convite final, seja o autor do seu próprio destino. Esta não é uma teoria para ser debatida. É uma prática para ser vivida. É sobre reprogramação, não sobre especulação. É sobre quebrar o velho eu que vive no piloto automático do passado e criar, com intenção deliberada e fé inabalável, um novo ser. Um ser que não reage à realidade, mas a cria. Que não vive das memórias do passado, mas das memórias do futuro. Um ser que não precisa de provas, porque ele próprio é a prova. Portanto, eu lhe convido. 1. Decida quem você quer ser. Seja específico. Não apenas quero ser rico, mas quero ser uma pessoa tranquila, generosa e confiante, que vive em abundância. 2. Todos os dias, sente-se em silêncio. Feche os olhos e entre no teatro da sua mente. Encene a nova realidade. Use todos os seus sentidos. Veja os detalhes, ouça os sons, sinta as emoções. Sinta-se no estado final. 3. Quando a dúvida surgir, abrace o desconforto. Lembre-se, o desconforto é a prova de que você está saindo da sua zona de conforto e crescendo. É a dor do parto de um novo você. 4. Viva como essa pessoa durante o dia. Tome pequenas decisões que a sua versão futura tomaria. Alinhe suas ações com sua nova identidade. 5. Agradeça como se já tivesse recebido. A gratidão é a frequência mais poderosa de já é, que existe. Fingir com fé não é fingir. É ensaiar o inevitável. É o código mais poderoso que existe. É a senha que abre portas consideradas impossíveis. E quando essa fé se torna a sua frequência constante, um dia você olha para trás e percebe que a realidade não mudou para você. Ela mudou porque você se tornou uma nova pessoa. E para essa nova pessoa, essa nova realidade era a única possível. A realidade, afinal, sempre se curva em silêncio para aqueles que ousam crer antes de ver. Está disposto a usar a mesma imaginação que já tem dentro de você para criar o futuro dos seus sonhos? Porque a verdade é simples, se você não controlar sua mente, ela continuará recriando o passado. Mas se você assumir o comando, pode começar a criar um novo futuro hoje mesmo. Joe Dispenza nos lembra que a realidade não muda porque você espera que ela mude.
Ela muda quando você muda. O faz de conta consciente é o ensaio da nova vida que você quer viver. E a fé é a ponte que transforma esse ensaio em realidade. Então, comece agora. Imagine, sinta, viva como se já fosse real. E observe, pouco a pouco, o universo começará a reorganizar tudo ao seu redor para tornar visível aquilo que já é verdadeiro dentro de você. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comente: eu escolho criar a minha realidade agora. O futuro que você deseja já está esperando por você. Basta começar a viver nele agora.